Graça e paz, povo de Deus, povo amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já venho trazer aqui uma mensagenzinha ao seu coração. Mensagem essa que se encontra lá em Tiago, capítulo 2, versículo do 1 a seguir. Glorificado seja Deus na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Tiago, capítulo 2, versículo do 1 a seguir. Condena-se ou fazer exceção de pessoas. Meus irmãos, não tenha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em exceção de pessoas. Porque se o nosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sódita vestimenta, e atentando para o que traz a veste preciosa, e lhe disser, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vós fizeste juízo de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e andarem no rei e herdarem o reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura não vós oprime os ricos e não vós arrastam aos tribunais? Porventura não blasfema eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis excepções de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disser não cometereis adultério, também disse não matareis. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matareis, está feito transgressor da lei. Assim falei e assim procedei, como desvendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juiz. Glorificado seja Deus por esta mensagem, glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, Pai maravilhoso, essa linda mensagem que eu li agora, que o Senhor venha me trazer a minha boca, para que eu possa levar algumas explicações dentro dessa mensagem, dentro desse texto. Um texto muito lindo, uma mensagem muito linda. Condena-se a fazer exceções de pessoa. Então o que essa mensagem quer dizer é que você não faça exceções de pessoa. Não exalte o rico e despreze o pobre. Porque o pobre aqui na terra é rico para Deus. E o rico aqui na terra é pobre para Deus. Então não faça exceções de pessoa. Porque Deus fez todos. Deus fez o rico e fez o pobre. E Deus nos ama
de uma forma tão linda. Mas a palavra está dizendo que não faça exceções de pessoas. Não despreze aquele a quem o Senhor ama, a quem o Senhor escolheu. Porque se estamos aqui na terra, é porque somos escolhidos de Deus. Amém? Meus irmãos, tenha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em exceções de pessoas. Versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sólido vestuário. Versículo 3. E atentando para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Então, se você fizer isso, você está fazendo exceções. E hoje o que nós vemos mais é isso. Não precisa nem nós ir muito longe. Na nossa rua, no nosso bairro, na nossa vizinhança, nós vemos. Se tiver uma pessoa bem humilde, as pessoas, poucos dão moral para eles, o desprezam. Mas se tiver uma pessoa de alto padrão na nossa rua, o que nós vemos mais é as pessoas bajular, puxar saco. Eu tenho visto pessoas que no altar do Senhor é uma coisa, e na realidade do dia a dia é outra totalmente diferente. Então não seja crente só no altar, na casa do Senhor, não. Seja crente aonde você for. Seja um servo de Deus aonde quer que você vá. Porque Jesus nos ama da forma que nós somos. Jesus nos escolheu para sermos mais do que vencedor. E enganoso é aquele coração que vê o pobre e despreza aquele que Jesus o ama. Olha o que diz aqui no versículo 4 do capítulo 2 de Tiago. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmo, e não vós fizeste juízes dos maus pensamentos? Por quê? Porque colocou uma pessoa de vestes limpa, de vestes boas, em um lugar de honra. E ao pobre falou que ele sentasse abaixo do estrado. Fizeste exceções de pessoas, sim. O versículo 5 é o que diz: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para seres ricos na fé e herdarem o reino que prometeu aos que o amam? E você já viu uma nação para adorar mais a Deus, para buscar mais a face do Senhor do que a classe mais humilde? Você já viu o rico buscar socorro em Deus? Não, o rico busca socorro nos bancos, nas suas fortunas. Mas o pobre, ele busca socorro naquele que pode socorrer. É por isso que Deus nos escolheu, para ser pobre aqui na terra, para ser rico no reino dos céus. Eu me orgulho de ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa simples. Eu gostaria de dar uma vida melhor à minha esposa, de dar uma casa melhor, de dar uma vida melhor a ela. Mas até aqui
o Senhor tem nos sustentado dessa forma, da forma que nós somos. Então eu só tenho a agradecer ao meu Deus por Ele ter me escolhido como humilde. Só de o Senhor ter me escolhido, ter me tirado da lama e me colocado na rocha, eu já me sinto mais do que vencedor em Cristo Jesus. E me alegro no meu Deus todos os dias quando eu abro meus olhos e digo obrigado, Senhor, por mais um dia. Às vezes me falta algo que eu não tenho, que eu gostaria de ter e não tenho, mas eu me alegro na presença do meu Deus porque eu tenho Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me alegro no meu Deus e sou grato a Ele por tudo. Olha o que o versículo 6 diz. Não vou repetir aqui o versículo 5 mais uma vez, que é muito lindo, meus amados. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para seres ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então o Senhor nos ama. Ele disse, vou preparar a vós lugar, para que quando eu voltar, aonde eu estejais vós também. Aonde Ele estiver, nós esteja também. Ele foi preparar um lugar santo, para que nós saia desse mundo de sofrimento, desse mundo de amargura, desse mundo de dissensão de pessoas, desse mundo onde pessoas se acham melhores do que os outros, onde nós não somos melhor do que ninguém. Se nós estamos de pé, é pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por amor de mim, por amor de você. Nós temos que glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo que nós temos. Ah, meu irmão, mas eu não tenho nada. Sim, você tem uma vida. É o bastante. Quantos não têm jogado dentro de um presídio com apenas um calção, uma camisa só em determinadas ocasiões, porque muitas das vezes só fica só com o calção, né? Aí não estão vivendo essas pessoas, longe de pai, longe de mãe, longe de filho, longe de tudo e de todas as coisas, longe de muita luxúria a qual aqui muitos passavam, né? Aí vão lá pra dentro ficar apenas com um calção. Muitas das vezes não tem uma cueca, apenas só o calção. E uma camisa para quando sair, para receber uma visita do advogado ou de um familiar, ou quando chegar um papel para assinar, aí pega uma camisa e veste. E essas pessoas estão vivendo. Então, se eu tenho 2 ou 3 roupas a mais, é bom, não é ruim. Mas nós vemos que tem pessoas que não têm e vive. E Jesus o ama do mesmo jeito que Ele ama aquele que tem meio mundo de um guarda-roupa cheio, um closet cheio. Ele ama aquele humilde que tem apenas uma caixazinha, né? Quantos tem? Apenas uma caixa, né? Com algumas roupinhas. Mas nós devemos glorificar a Deus pelo pouco que nós temos, porque o pouco que nós temos é o suficiente para que nós viva aqui sobre a terra. Eu gostaria de ter algo mais para propor uma vida melhor aos meus familiares. Mas eu não tenho, eu tenho que me agradar, eu tenho que agradecer a Deus pelo pouco que eu tenho, porque muitos queriam ter o pouco que eu tenho. Eu não tenho nada, mas muitos queriam ter o pouco que eu tenho. Muitos queriam ter a voz que eu tenho, as ossos que eu tenho, os olhos que eu tenho, as pernas, os braços.
Muitos queriam ter a liberdade de andar. E não estão. Muitos estão lá em cima da cama de um hospital. Muitos estão enfermos em suas próprias casas. Deitado no leito de sua cama. Sem saber se é dia, se é noite. E sem saber quem é pai, quem é mãe, quem é filho, quem é irmão. Muitos estão dessa forma. Então agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Seja grato a Deus, porque o Senhor nos ama, mesmo sendo pobre, sendo humilde. O Senhor nos ama de uma maneira tão linda que Ele entregou o seu único filho por amor de nós. Olha o que diz o versículo 6. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vós oprimis o rico e não vós arrastam aos tribunais? Versículo 7. Porventura não blasfema eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, meus amados, muitos blasfemam, muitos não querem nem saber de pobre, não querem saber da palavra de Deus. Por quê? Porque se pega aos seus bens materiais. Aí não querem saber de um pobre, de um rico. E muitas das vezes nós vemos, meus amados, que em um bairro há poucas igrejas. Mas você tem noção de quantos bares tem em um bairro? Talvez igreja você conte a dedo. Agora é normal que numa mesma rua tenha 5, 6 bares. Isso é normal. 5, 6 bares numa rua é normal. Mas se tiver 2 igrejas na mesma rua, aí é errado. Aí então as pessoas acham melhor os bares aonde estão lá vendendo bebida, para que muitas das vezes aquele que pega aquela bebida comece no álcool, e do álcool passa para as drogas, e quando é amanhã depois acontece dele fazer o mal ao próprio filho daquela pessoa, né? A um próprio parente. Aí diz: fulano é ruim. Não. Você não tem o bar aí para vender a bebida? Para destruir, para começar a destruição? Porque toda a destruição começa pela bebida, pelo álcool. Toda a destruição começa pelo álcool. Experimenta um pouquinho de álcool, depois experimenta a droga, aí aquela droga é fraca, depois vai experimentar outra, e quando der fé tá um viciado, roubando bares, donos de bares, e daí por diante. Agora uma igreja que é para resgatar aqueles que se encontram neste mundo, roubando e fazendo algo que não é da vontade dele, mas da vontade do inimigo, aí a igreja é errado. Ter 2 igrejas no bairro, numa rua, 3, 4, 5 igrejas no bairro, é errado. Agora, quantos bares tem num bairro? Você não conta, você não olha. Agora a igreja você olha. Muitas das vezes você olha. Pra que 2 igrejas no mesmo bairro, na mesma rua, né? Daí nós vemos que por aí já há dissensão entre bar e igreja, entre quem leva o bem e quem leva a destruição, porque quem vende o álcool leva a destruição, mas quem prega a palavra de Deus está tentando tirar, está fazendo aquilo que o Senhor disse: ide por toda parte e pregai o meu evangelho. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado por não crer. Amém, meus amados? Versículo 8. Todavia, se cumprides conforme a escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis.
Será que hoje, se você abrir uma mercearia, abra uma mercearia no seu bairro e venda só a comida para ver se ela vai à frente? Dificilmente ela vai. Seja uma humilde pessoa e abra uma simples merceariazinha para vender só comida, só o de comer. Raramente os próprios evangélicos não vão comprar lá, mas vão para os grandes supermercados e não querem ajudar o irmãozinho que está começando. Por aí você tira. Aí muitas das vezes as pessoas dizem palavras lindas em cima do altar, onde a realidade da vida é outra. Por isso que temos que se analisar, fazer uma faxina na nossa mente. Olha o que a mensagem diz no versículo 9. Mas se fazeis excepções de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressor. Não adianta você e eu, como eu estou levando essa palavra aqui, eu estar lendo essa palavra, estar levando essa palavra ao seu coração, e depois que eu sair dessa palavra aqui, sair desse vídeo aqui, eu ir lá e fazer algo errado. Não adianta. Por isso que eu tenho que, ao sair dessa palavra aqui, eu tenho que continuar vigiando, sendo vigilante, dando bom testemunho de homem de Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado, para que o inimigo não venha nos pegar. Olha, acabou de levar uma mensagem de Deus ali, agora está aqui de fora fazendo algo errado. Por isso que nós temos que ser vigilantes, amém? Versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Olha o que a mensagem diz. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Nós temos que ser vigilantes, meus amados. Nós que leva essa mensagem, nós temos que ser vigilantes. Porque o inimigo, ele está sempre nos observando. Ele está nos olhando para nos pegar em alguma fraqueza, para nos apontar. Versículo 11. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometereis adultério, mas matareis, estás feito transgressor da lei. Então você não pode fazer nenhuma coisa nem outra, porque se você fizer se você for certo em um e fizer outro, você está sendo transgressor, você está transgredindo a lei. Versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Glórias a Deus pela vida. Glórias a Deus por essa palavra. Então, meus amados, não faça exceção de pessoa. Não faça exceção de pessoa, jamais. Sabe por quê? Porque Deus não faz exceções de pessoa. Deus nos ama de uma forma tão linda. E o que Ele quer apenas de mim e de você é que nós se converta dos nossos pecados e não volte a praticar mais, para que nós ande segundo a vontade do nosso Criador. Nós se arrepender e não voltar a praticar mais, amém? Glorificado seja Deus por essa mensagem. Talvez essa mensagem poderia, em outras pregações, em uma pregação com pregador, essa mensagem talvez saia muito linda, mas até aqui me usou o Senhor dessa forma. E eu agradeço ao meu Deus por ter trazido essa leitura e trazido algumas explicações dentro dela, né? Que Deus nos abençoe e nos proteja.
condena-se ao fazer exceções de pessoa. Então não faça exceções de pessoa, porque Jesus nos ama. Vou deixar aqui esse versículo para a sua meditação. Versículo 5 do capítulo 2 de Tiago. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Glorificado seja Deus. Querido e amado Pai, Deus da glória, Deus Pai maravilhoso, eu já venho te agradecer por essa mensagem, Pai. Chega, Pai, tocando o coração de alguém através dessa mensagem, meu Pai. E se você ouvir essa mensagem até aqui, se inscreva nesse canalzinho, compartilhe essa mensagem com uma outra pessoa, para que Jesus venha abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Querido e amado Deus, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nas casas onde tem contenda, onde tem enfermidade, onde tem dor, onde tem angústia, onde tem contendas, Pai. Chega curando, chega libertando. Querido Deus, chega no lado dos idosos, onde tem pessoas lá que os seus filhos poderiam estar cuidando, mas estão sendo cuidados por outras pessoas. Chega, Pai, abençoando aquelas pessoas que cuidam dos nossos idosos. Chega abençoando, chega dando força a eles e sabedoria para que eles tratem eles como um dia eles vão querer ser tratados na sua velhice, amém? Isso não é só lá, é na nossa casa também. Porque hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós podemos estar velhinho gagá e nós podemos precisar do socorro dos mais jovens. Então, nós temos que ser bondoso com os outros para que alguém seja com nós, amém? Glorificado seja Deus e não faça exceções de pessoas. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame incondicionalmente. É difícil? É, muito difícil, mas não é impossível. Então faça o possível e entregue o impossível nas mãos daquele que tudo pode. Amém? Glorificado seja Deus na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus.